Antes de prosseguir com esse vídeo, eu só quero falar com vocês que o pior ficou descartado, né? Após a avaliação, o Bruno Henrique não teve uma fratura naquele pênalti sofrido que não foi dado, né? Aquele pênalti absurdo que não foi dado no Bruno Henrique. Pois é, acharam que poderia ser uma fratura no ombro, mas não. Ele teve uma luxação. É uma lesão, tá? É uma lesão. O jogador aí deve ter a sua, no caso, confirmada aí que não vai para o jogo, né? A sua ausência confirmada para o segundo jogo da semifinal. É horrível, né? Porque o Bruno Henrique é um cara que faz a diferença em jogos decisivos, ainda mais contra o Vasco. Mas dos males o menor, né? Não é uma fratura, é uma luxação. E a gente deseja pronta recuperação ao nosso atacante Bruno Henrique. Fala, galera! Saudações rubro-negras! Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. A gente de volta ao Ninho do Urubu aqui, segundo dia desde que eles liberaram, né? Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar no Facebook. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente também aproveita para lembrar vocês que voltou, hein? A promoção, aproveita enquanto é tempo a promoção do Betzord, né? O seu robozinho, a sua inteligência artificial para te ajudar no trade esportivo, no mercado de apostas, que na verdade vai ser um trade. Você vai operar e vai ganhar muito dinheiro com o auxílio de uma inteligência artificial. Desconto de 90% para você agora, tá? Então o link vai estar na descrição do Face e no comentário fixado do YouTube. Aproveite aí o desconto do Paparazzo Rubro-Negro. E a gente chega aqui com muita notícia para você, por quê? Hoje foi aqui a apresentação do Pablo e eu quero até colocar já aqui na tela a imagem logo no começo, né? A gente falou rapidinho ali, né, com o Diego Bigu e com a Evelyn, a blogueira famosa, que o Pablo tá ficando na casa deles aqui no Rio, né? O Pablo que tá vendo tudo, mudança e tudo mais, mas ele tá ficando na casa desses amigos rubro-negros, né, que torceram muito pela vinda do Pablo aqui para o Flamengo. Então, vamos dar uma olhada aqui rapidinho nesse trecho aqui que eu falei com eles. Gente, olha quem tá aqui, olha isso. Presenças ilustres, Evelyn e Diego, brother. Que isso, hein? Aí sim, na sala de coletiva do Mengão, aí mitou. Sensacional, né? Eles ali acompanhando a coletiva. Então agora chegou a hora da gente acompanhar alguns trechos, né, rápidos aí e que foram marcantes na coletiva de apresentação do Pablo, que mais uma vez, né, elogiou, né, o Flamengo, a estrutura e falou, né, sobre seleção brasileira. E mais uma vez aqui a gente vem fazer uma apresentação de um grande jogador. Um jogador em que a gente entende que pela experiência dele vem nos acrescentar e dar musculatura ainda mais a esse elenco. Jogador campeão paulista, campeão brasileiro, campeão da Taça Rússia. Jogador que teve já um chamamento para uma seleção brasileira. Jogador experiente e que a gente entende que vai ser muito importante para o Flamengo nesses próximos anos. Quero fazer um agradecimento aqui em especial a ele. O jogador foi fundamental desde o começo do processo para que ele viesse para cá. Ele queria vir para o Flamengo. Evidente que tem questões financeiras, questões de ajuste com o próprio time dele que estava na Rússia. Mas mesmo assim, Pablo, eu quero fazer um agradecimento especial a você pelo teu empenho para que viesse para cá. E é isso. 30 anos, experiente, é o que a gente precisa aí. Boa sorte para você, Pablo. Boa sorte para mais essa etapa na sua carreira, que eu tenho certeza absoluta que você será campeão aqui, como você foi em toda a sua carreira. Obrigado aí, é um agradecimento que eu tenho. É bom, é importante quando a gente está dentro de um processo de contratação, a gente entender, sentir, ter a certeza que, independente da parte financeira, o jogador quer vir, quer participar, quer contribuir. E foi esse o sentimento que o Flamengo teve, que eu tive, que o Bruno teve desde o começo. Vambora, agora é com você. Primeiramente, obrigado, né? Boa tarde a todos.
Uma satisfação imensa escutar essas palavras, né? Estou muito contente, muito animado, muito motivado para contribuir o máximo possível. E eu irei me doar ao máximo, né? Costumo dizer que eu irei dar minha vida por esse clube, de uma grandeza imensa, de uma camisa pesadíssima. E tamo junto. Os esforços foram feitos dos dois lados, né? O Flamengo também foi muito feliz na negociação e também sou muito grato por todo o esforço e uma oportunidade de continuar a minha carreira aqui. Idade, né? Agora, pesada. Pontíssima. Muito boa. Encaixou perfeitamente. Boa tarde. Acho que a diferença maior no futebol europeu para o futebol brasileiro, acredito que ainda é a intensidade, né? O futebol brasileiro é um futebol um pouco mais cadenciado, mas com uma diferença do individualismo dos nossos jogadores do Brasil. Acredito que essa é a diferença. Mas vai ajudar muito, né? Porque eu tenho um conhecimento um pouco mais com o trabalho do Paulo, com o Mister, né? E acredito que junto com toda a equipe, né, venham somar bastante para que isso venha ser mais natural possível. E eu posso dizer que eu vim para somar, é uma equipe muito qualificada, de jogadores experientes. Então eu vou trabalhar para conseguir o meu espaço, como todos os outros, mas vamos sempre colocar a equipe Flamengo, a instituição Flamengo como prioridade, pois quando a equipe vence, o individual aparece igual. Então, a equipe vem em primeiro lugar. Fica difícil falar onde ele deve me utilizar, pois o Paulo ele muda muito devido à circunstância do jogo, qual time, qual tática. Eu não tenho um lado definido, onde ele preferia achar melhor que eu jogue. Eu vou estar à disposição. E falando do trabalho do Paulo, é um cara que eu confio muito, que está botando uma filosofia de trabalho no Flamengo agora, né? E isso precisa de uma adaptação, que é normal de todo começo de trabalho. Então, acredito que com o tempo o time dele vai estar mais com as peças mais bem definidas. Então, eu acredito que essa definição dele, junto comigo, onde ele quiser me colocar, tá definido. A gente sempre fez isso. E seu trabalho vai vir perfeitamente encaixado com o tempo, porque é um trabalho novo. O Flamengo é um time europeu no Brasil. Isso eu não falo da boca para fora, né, para me valorizar para a torcida, né, por dirigentes, mas sim pela estrutura que temos aqui. Eu tive alguns anos na Europa, eu consegui ver várias estruturas na Europa, e o Flamengo, se não está melhor, está igual. Então, esse projeto de carreira, ele é muito grande. Estamos numa equipe com muita qualidade, onde vamos disputar todos os títulos. Temos condições de ganhar todos os títulos pelo elenco e pela qualidade dos atletas que estão aqui. E também a minha parte profissional, né? Eu sou um jogador de 30 anos, né? Tenho
Tem uma carreira ainda pela frente. Não vou mentir, não vou falar aqui que eu não penso numa seleção brasileira. E o Flamengo pode me proporcionar isso. Então, esses detalhes profissionais fizeram com que eu decidisse, né, estar aqui, né, pela grandeza, pela camisa, pela força. E os sinais foi bem claro, né? Os sinais foi bem claro. Mas foram muitos. Eu não me lembro que dia foi. Acho que foi numa terça-feira, o meu empresário falou que o Braz ia me ligar na quinta-feira, não foi? Eu falei, não, peraí, eu vou pro Rio, né? Falei, eu vou pro Rio e vou conversar com ele pessoalmente. Então, isso demonstrava desde o começo que eu queria estar aqui. E não tinha nada. Não tinha nada, zero. Então, foi a nossa primeira conversa para definir tudo isso e, felizmente... E estou aqui muito feliz e honrado por estar participando desse grande projeto que é o Flamengo. Matheus Dantas, Lance. Pablo, boa tarde. Queria que você detalhasse um pouquinho mais sobre esse trabalho com o Mister, que você elogiou bastante ali na entrevista para a Flá TV, falou que aprendeu muito. Queria que você falasse um pouquinho mais em quais aspectos você aprendeu e evoluiu com ele. Pergunta boa. Eu sempre fui um atleta muito focado, muito determinado, de uma posição física, né? Acho que dá para ver um pouco. Mas antigamente eu não gostava muito de tentar jogar com a bola, né? Tentar jogar porque se faz um esforço muito grande para recuperar e logo em seguida você tem que estar disposto a participar do jogo, né? E isso foi uma coisa que ele me cobrou muito e me tirou da zona de conforto, né? E toda vez que você sai da zona de conforto, isso é difícil de querer realmente fazer isso, né? Porque é complicado, né? E ele pegava muito no meu pé nesse sentido. E eu posso dizer hoje abertamente que foi uma das coisas que fez muito o meu futebol melhorar na Europa, né? Onde me deu uma cancha maior, onde as pessoas me avaliavam de uma forma ainda mais profissional. Não era só um jogador físico, forte, que chegava firme, mas também que, se precisasse jogar, estava ali, né? Então, eu acredito que esse foi o aspecto mais pontual que eu posso dizer dele, do que ele conseguiu melhorar na minha posição. Eu joguei com o Rodney na Ponte Preta, o Felipe na seleção brasileira, acho que só, dos jogadores do elenco, acredito que só, mas a recepção foi maravilhosa. Vocês viram o corredor que eles fizeram para mim? Tapa, chute, foi perfeito, pô. Os caras me amam. Mas foi bom, foi bom. É uma proporção gigantesca, né? Torcida do Flamengo, maior do Brasil. É espantoso, espanta, né? Porque você sabe que é uma responsabilidade muito grande, né? Eu sou um cara muito consciente disso, né? Eu sei da minha responsabilidade como profissional e como humano, né? E isso é muito positivo e também com muita responsabilidade. Agora vamos trabalhar muito para que essa proporção ela aumente, né? Porque quando você está mostrando esse resultado, automaticamente, hoje com o que temos de rede social, de mídia, ela é positiva se você realmente fizer as coisas corretas. Então, jogando no Flamengo com a sua proporção, é positivo. E eu tinha esquecido como que era a coletiva presencial, né? Eu acenei 2 vezes ali para perguntar se eu poderia ser o próximo a fazer a pergunta, mas eu esqueci que tinha que levantar a mão e dizer que ia participar, que ia fazer a pergunta. Quando estava praticamente acabando a coletiva e falaram última pergunta, peraí, é a minha. Aí eu fiz a pergunta, vamos acompanhar a minha pergunta para ele, que vai nessa questão também, né, do Paulo Souza, do relacionamento que eles já tinham antes lá no Bordeaux, e se ele já teve alguma conversa com o Paulo, até para passar para o restante do grupo tudo que ele aprendeu com o Mister. Só mais uma aqui, Pablo. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. É simples.
Queria saber se você já teve uma conversa com o Paulo Souza com relação a passar muito do que você já aprendeu com ele lá no Bordeaux para os outros atletas, principalmente ali a galera do sistema defensivo, né, para entenderem como funciona mais rápido, no caso, o esquema que ele gosta, como funciona. Você explicar para eles mais ou menos como era lá no Bordeaux. Não sei se ele já teve essa conversa contigo. E bem-vindo, né? Obrigado. Não, esse tipo de conversa específica, né, tática, ainda não conversei com o Paulo. É claro que com a minha vinda isso vai ajudar muito, né? A forma de como ele joga, de como ele gosta que os jogadores se comportem dentro de campo, mas ainda não conversei taticamente com ele. Só coisas normais do dia a dia, né? Da alegria de estar aqui, de estarmos trabalhando junto novamente. Mais ou menos isso. Pegar no colo também. Tá. Quantos minutos, papai? Você acompanhando a apresentação inicial do zagueiro Pablo. Agora chegou a hora, eu vou fazer aqui um medley, né, um mix dos melhores momentos, das melhores aspas do Marcos Braz e do Bruno Spindel sobre as possíveis contratações do Flamengo. Marcos Braz não descarta a contratação do Vidal, né? Ele fala muito bem do Arturo Vidal, diz que no momento não tem nada, vale a pena vocês conferirem. Eles falam também sobre o Marcos Antônio, do Shakhtar Donetsk, que foi cogitado no Flamengo. Falam também sobre situações de possível saída de Léo Pereira, goleiro Santos, né? Deixa no ar aí, será que tem alguma coisa relacionada ainda à contratação do goleiro Santos, que hoje, né, vieram notícias do Sul de que o Flamengo teria feito uma proposta. Eles aqui, vocês vão acompanhar, eles negam. Antes da gente chamar aqui, lógico, as aspas do Braz e do Spindel, eu quero lembrar você mais uma vez que o QR Code está aqui, né, e você pode também apontar o celular para o QR Code e adquirir o BetZord com desconto de 90% e também utilizar 5% de desconto do cupom PAPA nos novos mantos, lançamento nas lojas online e também nas lojas físicas dos mantos de treino do Flamengo. 5% de desconto com o cupom PAPA somente nas lojas online. Nas lojas físicas você pode utilizar o desconto do sócio torcedor. Mas o QR Code que está aqui é o descontaço do BetZord para você. Olha, aproveite porque é por tempo limitado, 90% de desconto. Eu nunca vi isso, hein? 90% de desconto. Agora vamos acompanhar, né, a coletiva ali com o Marcos Braz e com o Bruno Spindel. Boa tarde, Marcos. A gente viu as últimas declarações do Vidal, né, em relação à vontade dele de jogar no Flamengo. Tem uma informação de que ele aceitaria qualquer salário. Queria saber de vocês se teve algum contato com o jogador depois dessas declarações, se vocês têm interesse realmente em trazer o atleta, em negociar, visto que ele já demonstrou que quer muito jogar no Flamengo. Tudo bem que não é a primeira vez que ele fala isso, né? Primeiro, em relação a ontem, eu passei ali quando você pediu ali para responder algumas perguntas, só que tinha uma solicitação para que a gente respondesse hoje. Então é só para te dar essa. Em relação ao Vidal, é evidente que a história e a grandeza desse atleta é legal ver ele fazendo algumas ações. É um jogador de altíssimo nível, mas não tem absolutamente nada, não tem nada, não teve nenhum contato direto com o jogador. Aliás, geralmente, quando a gente vai fazer alguma inserção mais firme em relação ao jogador, sempre a gente entra em contato antes. Eu sempre, desde o começo de 2019, a gente sempre fez um pouco do que o Pablo falou aqui
há 5 minutos atrás. A gente vai pelo lado do agente, a gente vai pelo lado do atleta, faz uma paralela e vai até o final. Nunca a gente vai por um lado ou para um outro. Isso aí sempre foi feito aqui. E em relação ao Vidal, a gente ainda não teve, nem a gente não teve nada absolutamente. Evidente que a gente acompanha as redes sociais, a gente, até pelo tamanho do atleta, um atleta muito importante, mas não tem nada. Boa tarde, Marcos, Bruno. Queria que um de vocês falasse para a gente com relação às notícias que saíram hoje de uma proposta do Flamengo pelo goleiro Santos, do Atlético Paranaense. Há 3 dias você disse para a gente que ainda não tinha nada. E também aproveitar para falar sobre o Marcos Antônio, lá do Shakhtar, que também saiu notícia ontem. Puder esclarecer para a gente se tem realmente alguma coisa, se já teve proposta. O Marcos Antônio não tem nada. E hoje também não tem, no momento, nada pelo Santos. Hoje. Marcos, eu queria te perguntar sobre o Diego Rossi. Se existe alguma negociação com o Flamengo? Existia um interesse maior quando a gente ainda estava viajando. A gente ainda monitora esse jogador, até porque existem vários jogadores que são monitorados aqui, independente de querer contratar ou não, de passar pela parte de aquisição ou não, mas não tem absolutamente nada. Braz, só voltando aqui no assunto Vidal, o jogador falou na entrevista que se os dirigentes do Flamengo e a comissão técnica quisessem ele ia fazer de tudo para vir. Vocês pretendem apresentar um projeto para o jogador? Como é que vai ficar assim? Vão esperar ele procurar o Flamengo? Guilherme, eu acho que é o seguinte, pelo tamanho do jogador, pela forma que o jogador se expressou, o Flamengo sempre vai ficar agradecido por esse ato. Mas o que eu posso te falar, efetivamente, é que não tem absolutamente nada. Então, hoje não tem absolutamente nada. Quando eu falo hoje, é porque, às vezes, a gente, até no dia a dia, no trato com os setoristas, com os jornalistas, e alguns não entendem isso. Tem jornalista que tem dificuldade de entender isso. Às vezes, num momento, a gente de fato não está em cima desse jogador, a gente não está, não que não esteja procurando, mas não está avançado nesse jogador por várias situações, e daqui a pouco muda a chave, as coisas, de repente o jogador avalia de uma melhor forma, o próprio dirigente do outro lado fala, eu não quero ficar com esse problema aqui, então eu vou soltar o jogador, e aí as coisas acontecem. Então, assim, o que eu posso falar para você, Guilherme, hoje, é que não tem absolutamente nada com o Vidal. É isso que eu posso te falar. Em relação ao Léo Pereira, quando veio a proposta, geralmente as propostas do Léo Pereira são amplamente divulgadas antes de chegar a gente. Mas isso é do jogo. A proposta de 5 milhões de dólares que falavam que tinham pelo Léo Pereira não era parte do Flamengo. Era uma proposta que era desta totalidade e o Flamengo tinha ali 60%, 70%, porque teve os custos. Então, assim, não procede em relação a isso. Quanto a qualquer ação de venda de qualquer jogador, a gente não tem aqui dentro desse elenco nenhuma determinação, nenhum pedido para que se tire qualquer jogador do elenco. O Léo é um jogador que eu, pessoalmente, tenho uma excelente relação, eu tenho uma boa relação com ele, o Bruno, todo mundo, é uma pessoa aqui que todos têm um carinho por ele, apenas, infelizmente ou felizmente, eu não sei o que eu falo para você, é que as propostas que vieram até hoje não eram interessantes para o Flamengo. Apenas isso, não tem qualquer outro motivo. É um jogador que o Flamengo conta com ele. O Paulo conta também
em relação até à parte por onde ele joga, pelo lado que ele joga. É um jogador novo, né? Novo que eu digo, não é jovem. Então, assim, um jogador que está inserido, que está bem adaptado aqui no clube, aqui, passou pelas adaptações que todos que passam aqui, uns mais rápidos, os outros mais lentos, mas não é um jogador que a gente, se vier a proposta por ele, será analisada como qualquer outro que venha do elenco. Isso só para complementar um processo de evolução do Flamengo, de estar mais forte a cada ano, para poder brigar por todos os títulos, até também pela dificuldade do calendário brasileiro. São muitos jogos seguidos. O clube precisa de elenco. Então, assim, as pessoas muitas vezes olham para os 11, para os 14. A gente precisa de elenco. E trazer um atleta para qualificar o elenco não significa desmerecer outro atleta que está no grupo. O clube precisa... eu entendi, assim, pelo que eu entendi do significado da sua pergunta, foi se a chegada do Pablo significa alguma coisa para o Léo. Não tem esse significado. Tem o significado que o clube precisa de elenco, precisa de um elenco, e a gente trabalha para isso, para ser um elenco mais forte a cada janela, para que a gente possa brigar para conquistar todos os títulos. O calendário é muito duro, tem lesão, tem cartão, tem convocação para a seleção, e a nossa meta, nosso objetivo, a nossa cobrança aqui, interna e externa, é por título, e para isso a gente precisa de elenco. Tá. Desculpa. Boa tarde. É natural que os atletas, né, que vão ganhando espaço da base comecem a despertar interesse em clubes da Europa. Essa semana saiu a informação que o Real Madrid estaria preparando uma proposta para o Matheus França. Queria saber se vocês poderiam falar se teve qualquer tipo de contato do Real Madrid com o Flamengo, especificamente sobre esse assunto com o Matheus França. No momento não. A gente sabe que o Flamengo tem grandíssimos atletas na base. O Matheus França é um desses expoentes. Tem uma série de outros atletas aqui já jogando no profissional também. Sim, a cada ano o Flamengo revela o trabalho da base de captação e de desenvolvimento dos atletas, é muito bem feito. Além disso, o atleta que é formado na base do Flamengo, ele convive com um nível de cobrança e de pressão que eu entendo que ele vai encontrar em pouquíssimos clubes do mundo. E esse nível de cobrança e de pressão para o esporte de alto rendimento, de alto nível, para o esporte e para os campeonatos de mais alto nível do mundo, quando alguém está vindo atrás de algum atleta do Flamengo, ele não tem a menor dúvida que esse atleta... problema em relação à cobrança por desempenho, por nível de pressão, de estresse de cobrança, ele não vai ter problema de adaptação nenhuma para onde ele for. O Bruno foi perfeito na colocação dele em relação a esse teu questionamento, mas um ponto que eu acho que a gente deveria pensar é que a gente deve se preocupar sempre quando tem um clube querendo levar uma joia nossa, um jogador bom. Agora, o Flamengo tem que se preocupar mais ainda quando esses clubes começarem a não aparecer aqui para contratar jogadores nossos da divisão de base. Aí é que tem que começar a se preocupar muito, não é pouco. Então a gente tem os dois lados. O lado sempre de proteger, de se assegurar que o jogador vai ficar aqui, se possível, para fazer uma entrega da parte tática, técnica, esportiva. E a outra preocupação também é se o Flamengo está resguardado na parte financeira. Esse é um lado. É um lado em que o Flamengo precisa sempre estar atento. E o outro lado, mais atento ainda do que esse, é o dia que começar a não ter
Então é isso, meus amigos. Muito obrigado aí pela companhia, obrigado pela audiência sempre. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar no Facebook, se inscrever aqui no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo e, claro, lembre, né, de chamar o pessoal da Outsider aqui no link da descrição do Facebook e do comentário fixado e chat fixado do YouTube. Você entra em contato aí com a Outsider e pede o desconto do Paparazzo Rubro-Negro. Você não vai se arrepender, o desconto é muito bom para você garantir presença, né, na fase de grupos da Copa Libertadores, oitavas, quartas, semi e final. Já tem até como garantir pacote na final lá em Guayaquil. Um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Ninho do Urubu, isso aqui é Paparazzo Rubro-Negro, isso aqui é Flamengo. Valeu!